Bom dia, pimpolhas, pimpolhos do meu coração. Boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver aí a assistir a esse vídeo. A aula de hoje será sobre um tema interessante e que tem por objetivo falar sobre a escolha da equipe que vai elaborar o TCC. Antes disso, a aula anterior falou sobre o gerundismo, o queísmo e toda e qualquer análise subjetiva. Esses três itens nós devemos evitar. Feito isso, consideramos que, evitando esses três itens que deformam o texto em sua estrutura, tanto na escrita quanto na fala, nós conseguimos atingir uma eficiência de 97%. Os outros três são ajustes que cabe ao orientador dar o devido suporte nesse sentido. Tudo bem? Então, beleza. Então, finalizado e visto um pequeno resumo da aula anterior, nós podemos nos aprofundar na aula de hoje. A escolha da equipe. Isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque quando se fala em equipe, há muita confusão, há muita turbulência, e é natural, porque é um trabalho extremamente exaustivo o TCC. No entanto, creiam-me, eu estou aqui para lhe ajudar, ou ajudar a sua equipe. O meu compromisso é com o seu sucesso. Tudo bem? Confiem em mim em 100% e tudo dará resultado. A propósito, vão até o Facebook, na opção login com a sua conta e digitem lá TCC Simples e Fácil. É um grupo que eu criei no Facebook. TCC Simples e Fácil. Ao pedir a autorização para entrar, eu autorizo, se online estiver, se não, em breve serão autorizados ou autorizadas. Tá certo? Feito isso, vocês vão na opção Arquivos. Tem lá discussão, membros, fotos, arquivos. Cliquem lá e vocês terão um rol das aulas que constam até o presente instante. Lembrando, é evidente que às segundas-feiras eu sempre atualizo, eu sempre alimento a rede social, em especial no que diz respeito ao grupo criado no Facebook, TCC Simples e Fácil. Ok? Às segundas-feiras. E, a depender do upload, no canal do YouTube Adriano Guia Ferraro, vocês terão lá também novos vídeos aulas. Tudo bem? Então, feitas as devidas considerações, momento jabá, né? A gente vai agora, nós iremos agora falar sobre a equipe. Como se dá a escolha da equipe? Eu tenho por costume fazer e falar em sala de aula o seguinte: ninguém nessa vida consegue fazer tudo sozinho. E, percebendo esse dado, muitas instituições de ensino permitem, via regimento interno que define as regras para o TCC, muitas instituições de ensino superior e até algumas de ensino profissionalizante, entre as quais em algumas em que eu já atuei e escrevi o próprio regimento interno, muitas instituições de ensino autorizam o trabalho em equipe. E aí estipulam mínimo de 2, máximo de 5. Aí começa: professor, pode 6, pode 7, pode 8. Gente, regras são regras, não é? Aí as pessoas falam, mas regras devem ser quebradas.
Nem sempre. Se existe o estabelecimento de uma regra que tem por objetivo dar a diretriz de um caminho que deve ser seguido, então a regra não pode ser quebrada, porque senão ninguém segue. Isso é um pensamento lógico, tá? E que pertence inclusive à área de direito. E os alunos de direito estão a entender mais sobre essa regra, não do que os outros, mas porque existe uma lógica jurídica de argumentação e fica mais fácil para eles entender. Explicando para outros cursos, eu posso dizer assim: tem a regra, eu sigo a regra, ponto. Não é uma regra teleológica, ou seja, distância, não. É uma regra literal. A lei diz, eu executo. E se o regimento interno é a summa lex, ou seja, é a lei máxima que define as regras de um TCC, eu não posso ir contrário ao que define, ao que estrutura a própria regra. Tudo bem? Feito essa consideração que é importante, o que eu faço em sala de aula? Quando eu peço para que os alunos, enquanto professor de metodologia e TCC, e também preparação da oralidade, ensaio para o TCC, o que eu faço? Muito simples. Eu pego cada equipe e falo: pimpolhos, venham aqui. Isto aqui é uma lista X em que eu elaboro alguns quesitos de observação e de aquiescência, ou seja, concordância. Vocês estão recebendo essa folha e vão simplesmente apresentar para mim o que vocês entendem. Qual é o título que vocês estão a desenvolver? Quem são as pessoas com os quais vocês irão formar aquela equipe? E por que não grupo? Porque grupo tem início em comum e o final geralmente não é em comum. Cada um segue o seu lado. Equipe, por óbvio, tem início, meio e fim em um único ponto, em um único processo. Portanto, a equipe converge para um resultado comum, que é a aprovação. O grupo não. Tá certo? Então, é por isso que é mais fácil falar equipe ao invés de grupo. Tá certo? E aí, feito isso, eu costumo dizer e costumo apresentar algumas observações e requisitos para a minha garantia e para a garantia dos alunos em questão. Tudo bem? Alunos e alunas, é óbvio. Quando se fala em elaboração, em formação de equipe, os alunos ficam muito apreensivos. E eu logo digo: gente, façam equipes com quem vocês têm afinidade profissional. Afinidade é uma coisa. Afinidade profissional é outra completamente diferente. E por quê? Porque a afinidade profissional diz o seguinte: eu vou trabalhar com aquela pessoa que tem pelo menos as mesmas características que eu possuo. Se eu sou responsável, eu vou procurar uma pessoa igualmente ou mais responsável que eu. Se eu sou uma pessoa que cumpre prazos, eu vou procurar uma pessoa que cumpre prazos iguais ou tão maiores quanto eu. E assim sucessivamente. Então eu elaboro, e isso é função do orientador, do professor, dar essas diretrizes, informar esses pensamentos para os seus alunos. Porque senão o aluno fica perdido. E aí aparecem as lamúrias e queixumes, né? Lamúrias e queixumes no sentido de reclamações feitas, né? De choros e reclamações. Como eu faço então? Eu peço para que os alunos formem equipes e preencham uma ficha.
Nessa ficha consta de que eles estão cientes das regras abaixo. E que regras são essas? Algumas que eu lembro de imediato são as seguintes. A primeira delas é: os alunos concordam em formar essa equipe, pois, deixa eu lembrar, formam uma unidade, ou seja, todos pensam do mesmo modo e jeito. Só essa regra define muitíssimo bem que a posteriori, ou seja, posteriormente, não pode haver reclamação, mas sempre existe. E aí cabe a quem resolver? Ao professor de TCC, Raimundo Nonato, né? Aí lá vou eu e faço. O que foi, filha? Diga, fulano não está trabalhando, fulano não faz a sua parte, não faz o que tem que fazer, a nossa equipe está por aqui com ele, eu vou cortar ele. Eu falo, calma, há 2 meses da apresentação, você quer fazer essa sacanagem com o seu colega de equipe? Não, mas ele não faz a sua parte. Vem cá, neném. Você não escreveu isso aqui para mim? De que as orientações estão sendo feitas? De que todos estão fazendo a sua parte? Sim, mas ele passou a falhar agora. Tá tudo bem. Me chama o cidadão ali. Aí lá vem o cidadão. Eu falo, neném, vem cá. O que tá pegando? Professor, é que eu ando muito cansado. Bom, isso não é desculpa para não fazer a sua parte. Eu, por exemplo, trabalho de 12 a 15 horas dia e não fico cansado. Compro com notas, divulgo notas, elaboro provas, preparo provas em casa. Ou seja, quem é um professor ou professora sabe que a nossa tarefa não vai se exaurir apenas em sala de aula. Nós, educadores, continuamos a produzir trabalhos em casa, inclusive, exatamente para o bom aprendizado dos alunos e alunas, ou como prefiro dizer, dos pimpolhos e das pimpolhas, certo? Bom, feito isso, eu converso com o aluno e dá resultado. Só que as alunas, cada equipe deve entender o seguinte: o trabalho, a nota é individualizada. Se mesmo após a conversa, mesmo após a listagem das obrigações feitas durante a orientação, ele não conseguiu apresentar um resultado eficaz para todos e sobrecarregou outros componentes, outras pessoas dessa mesma equipe, por óbvio que a nota não pode ser a mesma, ok? Veja, isso cabe ao orientador ver, isso cabe ao professor de metodologia perceber e tentar equalizar, resolver o problema, de modo a não gerar mais desgaste. Tudo bem? Lembrem-se, o meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo criado no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. E também tenho no canal do YouTube um canal com vídeos intitulado Adriano Guia Ferraro. Pessoal, beijos, abraços, pimpolhas e pimpolhas, é isso. E vamos com calma e seriedade que tudo se resolve na elaboração do TCC, ok? Forte abraço, tchau, tchau.